Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Querido irmão, querida irmã, você que me acompanha nessa jornada missionária, mais uma vez te convido a dar um joinha, acionar o sininho, a compartilhar. Fazendo sempre isso, o YouTube reconhece a legitimidade dessa bela missão. No dia em que a igreja celebra São Lucas, o Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o Senhor escolheu outros 72 discípulos e os enviou 2 a 2 à sua frente a toda a cidade e lugar onde ele próprio devia ir. E disse-lhes: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso pedi o dono da messe que mande trabalhadores para a colheita. Eis que vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Não leveis bolsa, nem sacola, nem sandálias, e não cumprimenteis ninguém pelo caminho. Em qualquer casa em que entrardes, dizei primeiro: a paz esteja nesta casa. Se ali morar um amigo da paz, a vossa paz repousará sobre ele. Se não, ela voltará para vós. Permanecei na mesma casa, comei e bebei do que tiverem, porque o trabalhador merece o seu salário. Não passeis de casa em casa. Quando entrardes numa cidade e fordes bem recebido, comei do que vos servirem, curai os doentes que nela houver, e dizei ao povo: o reino de Deus está próximo de vós. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados filhos, amados irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje mostra com muita clareza essa escolha. E veja bem, diz aqui: o Senhor escolheu outros 72 discípulos. Mais e mais. Cada vez se faz mais urgente chamar homens e mulheres para entrarem nessa dinâmica da evangelização. A messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. E é verdade, nós vivemos hoje uma vida de fé, de igreja, que muitas vezes são as mesmas pessoas para um monte de coisas. Parece que o tempo das pessoas se reduz demais e elas não têm tempo para fazer aquilo que é tão importante para o reino de Deus. Porém, eu percebo com muita clareza aqui que o nosso Senhor tem essa urgência de propagar o reino de Deus. E ele vai dizer assim: por isso pedi ao dono da messe que mande trabalhadores para a colheita. Esses dias nós vimos a necessidade de rezar sem cessar, rezar constantemente. E hoje o Senhor fala: pede ao dono da messe que envie pessoas para te ajudar nessa missão, nessa vocação, nesse chamado, pessoas para ajudar, para colaborar. E aí nos convida à oração, a nos prostrarmos diante do nosso Senhor, nosso Deus, e pedir a Ele que envie pessoas para que a obra possa acontecer. E depois ele vai dizer o seguinte: bom, aqui é um ponto muito interessante, que ao mesmo tempo ele até faz uma reclamação, a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos, pede o dono da messe, e depois ele vai dizer o seguinte: eis que vos envio como cordeiro no meio dos lobos. Isso é uma verdade. Porém,
os lobos que muitas vezes nós encontramos nas nossas igrejas, e eu falo com isso com muita tristeza, não falo com alegria. Os lobos que encontramos na nossa igreja têm pele de cordeiro. Não se parece lobo. Vamos ver se de fato era lobo depois que lançar, né, para cima de você. Né, porque a verdade é esta. O pastor é bom enquanto faz o que a ovelha quer, não pede, quer. Mas é interessante que eis que eu vos envio como cordeiro no meio de lobo. Então mostra aqui bem claro que ele chamou esses 72 para ser esse reforço, mas também disse a verdade para esses 72, que vocês, 72, não vão para Disneylândia, não. Vocês não vão para Disneylândia. Vocês vão ser lançados como ovelhas no meio de lobos. Lobos ferozes. Lobos, embora tenha cara de cordeiros, mas são lobos que querem destruir aqueles que foram enviados em nome do Senhor para evangelizar. Então percebemos que hoje o texto está muito vocacional. No dia em que celebramos São Lucas, médico, homem que cuidou de muitas feridas, hoje somos chamados por esse evangelho a acolhermos com radicalidade e sabermos que, embora seremos atacados, continuemos fazendo aquilo que Deus quer. Continuemos obedecendo e cumprindo a vontade de Deus. Que Santa Faustina, nossa patrona, nos enriqueça com o diário, que Santa Faustina possa nos dar essa graça de viver a intensidade do diário, que a Virgem Maria, Rainha do Clero, nos ajude a manter a nossa vida de comunhão e nos ajude a ter a nossa casa para cuidarmos dos sacerdotes. Que a Virgem Maria coloca tuas mãos nessa intenção. E São José, esposo de Maria, converta o nosso coração para o teu Filho Jesus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos, quero convidar você para agora, no dia 23, estar conosco na comunidade Servo da Divina Misericórdia para o primeiro Congresso da Misericórdia nesse mês de outubro deste ano. Eu convido você a participar conosco dessa infinita misericórdia de Deus. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Procure a comunidade Servo da Divina Misericórdia nos meios sociais e se inscreva para o Congresso.